Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma das receitas que eu mais amo, coxinha. Gente, quem é que não ama coxinha, né? Coxinha é vida. Então essa receita, ela é sucesso aqui na minha casa e com os meus amigos também. E eu trouxe também risoles, que eu particularmente adoro esses dois. Então, bora para a receita. Para isso a gente vai precisar de 600 gramas de farinha de trigo sem fermento, uma colher de sobremesa de corante ou coloral, uma colher de sopa de sal. Aqui eu tenho caldo de polo ou caldo de galinha, né? Nós vamos precisar de um desse caldinho. 5 colheres de sopa de óleo. E aqui eu tenho 1 litro da água do cozimento do frango. Então, em uma panela funda, tá? Eu vou acrescentar a água do cozimento do frango, o caldo quinó de galinha, o óleo, sal, o corante ou coloral, e vou misturar bem até ter derretido completamente todos esses ingredientes. Eu preciso checar se realmente todos estão derretidinhos. E depois que ferveu, eu vou acrescentar a farinha de trigo. Então, gente, essa receita é muito simples. Deu para vocês perceberem aí pelos ingredientes. Mas agora é a parte braçal, né? Então, braço para que te quero. Eu vou precisar misturar bem esses ingredientes para a massa ficar bem homogênea, bem igualzinha, né? Então eu vou misturar bem até a farinha de trigo ser misturado completamente. Gente, se vocês também são apaixonados por coxinha, não deixe de dar aquele joinha no nosso vídeo para dar uma moralzinha para o nosso canal. E se ainda não é inscrito, se inscrevam para sempre assistir essas gostosuras que eu coloco aqui, tá bom? Então, nessa massa vocês vão perceber que assim que eu acrescento a farinha de trigo, é só misturar que logo ela vai estar bem cozidinha. E aqui eu só tô checando se não tem farinha de trigo, porque eu ainda tô vendo algumas farinhazinhas de trigo, algumas bolinhas. Então eu vou misturar bem até elas sumirem completamente. E o fundo tem que ficar desse jeitinho aqui, que significa que a minha massa tá cozida e já está desgrudando. Prontinho, minha massa já tá pronta. E agora eu vou esperar por aproximadamente 20 minutos. Eu vou deixar ela aqui na panela para ela começar a esfriar. E porque assim, gente, se eu tirar essa massa agora e colocar em uma travessa, ela vai começar a suar. Então eu vou esperar um pouquinho, uns 20 minutinhos. E já coloco ela na travessa. Aqui eu tô mostrando pra vocês que ela ficou bem cozida, ó. Ficou bem homogênea mesmo. Então, perfeito. Depois de 20 minutinhos, coloquei na travessa e vou cobrir a minha massa para ela não ressecar. Olha só que maravilha que ficou a minha massa, desgrudando da mão e bem lisinha. Aqui eu tenho 600 gramas de peito de frango desfiado,
meia cebola picada, essa aqui eu coloquei no processador, fica a critério de vocês. O temperinho que eu já expliquei aqui, vou deixar o link. Orégano a gosto. Corante ou coloral a gosto. E aqui eu tenho meio caldo de galinha. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga e cebolinha. Então vamos preparar o nosso recheio. Eu vou colocar aqui a minha margarina, mas se vocês quiserem pode adicionar manteiga, fica a critério de vocês. E o meu temperinho, gente, eu não vivo sem esse tempero. Se vocês ainda não prepararam, vou deixar o link para vocês aqui e vai facilitar a vida de vocês com certeza. Eu já pego prontinho e já coloco no que eu tô preparando e fica um cheirinho delicioso. Vou misturar esses dois até dar uma refogadinha e vou acrescentar um meio caldo de galinha. Gente, eu gosto de colocar esse caldinho porque para não ficar aquele cheiro forte do frango, sabe? Então eu coloco todos esses ingredientes e para mim fica uma delícia. Experimentem aqui, comentem o que vocês acharam. Pronto. Agora, né, eu refoguei bem. Estou esperando o caldo de galinha derreter completamente. E vou acrescentar o corante ou o coloral a gosto, viu, gente? Para dar uma corzinha aí para o nosso frango, não ficar aquele franguinho bem branquinho. Então eu gosto sempre de acrescentar o corante, para ficar com aquela aparência meio vermelhinho, meio amarelinho. Agora eu vou acrescentar a cebola. Essa aqui ficou bem batida, mas vocês podem picar na mão também, fica bem, né, pequenininho, fica uma delícia também. Aqui eu tenho o coentro congelado, né? Quando eu compro eu gosto de picar ele e congelar para facilitar a minha vida. Então vocês podem colocar aqui a gosto. Agora eu vou adicionar o frango. Peito de frango. Esse aqui eu também coloquei no processador, mas você pode desfiar na mão também. Deixa ele bem desfiadinho que fica perfeito do mesmo jeito. Gente, vocês também são iguais a mim, que não vivem sem coxinha? Nossa, é uma das coisas que eu mais amo e sinto falta, que aqui nos Estados Unidos é difícil você achar um lugar que venda coxinha, né? Na cidade que eu moro mesmo não vende, então quando eu tô com saudade de coxinha eu faço. E é uma maravilha. Aqui eu tenho orégano. Gente, o mais bacana dessa receita é que ela rende... Essa aqui me rendeu aproximadamente 42 coxinhas e risoles médio. Então vocês podem fazer e congelar aí na casa de vocês, e sempre que sentir saudade é só descongelar e fritar que vai ficar perfeito, viu? Aqui vocês podem jogar cebolinha a gosto. E agora, gente, eu preciso deixar... eu vou ferver aproximadamente
uns 8 minutinhos e preciso deixar esfriar o meu recheio, tá bom? Então aqui eu tenho a massa, olha como ficou linda essa massa, gente. Bem lisinha. E eu sempre trago uns segredinhos para vocês, né, que eu uso aqui na minha casa. Então eu acho que essas coisas facilitam muito. Então aqui eu tenho uma tampinha de leite mesmo. E eu vou abrir a minha massa. E cortar. Olha, vocês podem fazer na mão também, sair pegando um pouquinho na mão, abrindo. Mas dessa maneira aqui vai facilitar, assim, a vida muito mesmo, gente. Eu sempre faço isso, porque a gente aqui gosta de facilitar o trabalho e também deixá-las com um tamanho mais ou menos igual. Então é uma dica muito bacana aí, tá? Se vocês ainda não fazem isso, vocês podem deixá-la mais ou menos, né, dessa espessura. E agora eu vou cortar. Eu coloco na massa e dou uma giradinha. Nós vamos repetir isso em todo o processo. Aqui eu vou tirar para vocês verem. Então essa coxinha aqui é uma coxinha média. Se vocês quiserem fazer uma coxinha pequena, vai render aí aproximadamente 100 coxinhas quase. Então aqui, olha só que maravilha, gente. Aqui eu tenho elas todas prontinhas. Olha para vocês verem mais ou menos como vai ficar, né, a espessura. Então bora pro trabalho. Aqui eu tenho meu recheio já frio. Ficou uma delícia. E a gente vai começar com a coxinha. Então vou pegar um círculozinho desse, colocar o meu recheio, vou caprichar aqui. E primeiro eu faço tipo uma trouxinha. Então, e depois eu continuo juntando os pedaços, os ladinhos dela, né? Faço uma trouxinha. E agora eu vou modelar no formato de coxinha mesmo. Mais ou menos assim, gente. Agora é só repetir o processo em tudo. Vou fazer mais uma aqui para vocês verem. Então eu coloco o recheio. Fecho no meio. E agora eu vou juntando as laterais também no meio. Vai ficar uma trouxinha assim. E agora eu modelo para ficar bem bonitinha. Gente, me falem uma coisa. O que vocês preferem? Risoles de presunto e queijo ou coxinha? Qual que é o preferido de vocês aí? Me contem. Eu sou apaixonada por coxinha. Embora eu goste de risoles, minha paixão é coxinha mesmo. Então, gente, agora vamos para o risoles. 300 gramas de presunto, 300 gramas de queijo. Ambos aqui eu coloquei no processador. Mas se você não tem na sua casa, pode ralar ele bem raladinho que vai ficar perfeito do mesmo jeito. Orégano a gosto. Gente, só lembrando que para essa quantidade de massa que vai me rendeu 42 entre coxinhas e risoles, eu vou fazer meio a meio, tá bom?
Se vocês querem fazer só o risoles, fica a critério de vocês ou só a coxinha. Vou misturar todos os ingredientes. Esse recheio é muito rapidinho de fazer. Na verdade, o risoles em si, né, ele é bem facinho de fazer. E eu vou fazer uma também que na cidade que eu nasci é chamada de Maravilha. Então só muda o formato, mas o recheio e a massa é a mesma. Aqui eu caprichei no orégano, porque eu sou apaixonada por orégano. Vou misturar bem. E está prontinho nosso recheio. Então vou começar com a maravilha, gente, que nada mais é que eu vou pegar aqui a massa já aberta e cortadinha e vou fazer uma bolinha, né? Caprichem no recheio aí para ficar bem delicioso aí na hora de vocês comerem. Vou colocar na palma da minha mão e vou transformar em uma bolinha. Tcharam! Essa é a maravilha, gente. Apresento para vocês, se vocês não conhecem ainda. Então agora eu vou preparar o risoles. O risoles é bem facinho de fechar. Vou fazer tipo um pastelzinho, né? E preciso apertar bem as bordinhas para na hora de fritar ele não abrir. Então eu vou apertar bem aqui. E mais, eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou pegar um garfinho para garantir que ele vai ficar fechadinho, vou passar bem de levinho na borda da minha massa. Vou fazer isso frente e verso. Então vocês podem fazer dessa maneira aqui também. Ou se preferirem e acharem mais fácil, vocês só vão fazer o pastelzinho mesmo. Mas uma dica que eu dou é garantam que essa bordinha tá bem fechadinha, para ela não estourar na hora que for fritar. Então vou apertar bem aqui para garantir. Gente, agora nós vamos empanar. Então aqui eu tenho um ovo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ensinar duas maneiras. Vocês podem colocar dois ovos e bater. Ou vocês podem colocar um ovo, né, e acrescentar o leite, um pouquinho de leite só, uma colherzinha de sopa, para estar aumentando a maneira como nós vamos empanar, né? Então, beleza. Depois que eu bati, eu vou reservar. Aqui, gente, eu tenho o breadcrumbs, que é aqui dos Estados Unidos. Ele é grosso desse jeito, mas aí eu passo no processador e ele fica mais fininho. Aí nós temos a farinha de rosca, né, no Brasil. Então, ela é bem fininha, é perfeita. Vocês não precisam fazer nada nela, viu, gente? Agora nós vamos empanar. Então aqui eu tenho a coxinha. Eu vou colocar aqui no ovo, né? Eu vou passar ela bem aqui no ovo. Eu sempre faço dessa maneira, com uma mão eu coloco a mão no ovo
E aí com a outra mão eu levo para empanar na farinha de rosca, né? Que é aí no Brasil. Eu faço assim para não ficar uma meleca. Fazendo bem o passo a passo, gente, porque eu não sei se vocês já fizeram coxinha, né? Então vou explicar bem passo a passo. E olha, gente, se vocês já tiverem feito coxinha, experimentem essa receita, porque ela é a minha favorita e é muito saborosa, gente, de verdade, muito boa mesmo. Vocês vão adorar, eu tenho certeza. E agora eu vou repetir o processo com as minhas outras, né, massas cortadinhas. Empaneia, que eu vou empanar só uma vez mesmo, já é suficiente. Então aqui eu tenho as minhas coxinhas empanadas já. Estão prontinhas, viu, gente? Se vocês já quiserem levar para o congelador, fica a critério de vocês, ou fritar. Agora eu tenho risoles e a minha maravilha. E vou empanar também. Aqui também eu vou fazer da mesma maneira. Vou passar só uma vez no ovo e uma vez na farinha de rosca. Não precisa mais que isso, não. Se vocês preferirem, é claro, podem fazer aí, mas já é o suficiente assim mesmo. Gente, eu vou deixar todas as quantidades aqui na descrição, tá bom? Vou colocar também algum produto que o nome seja diferente aqui nos Estados Unidos. Vou deixar tudo na descrição certinho lá pra vocês. Então, tá tudo prontinho, coxinha, risoles e maravilha. Tudo uma maravilha, né, gente? Bora fritar então. Aqui eu vou fritar na panela mesmo, porque eu sei que muitos não têm fritadeira em casa. Então eu vou mostrar como eu frito aqui na panela. Eu vou pegar 3 dedinhos de óleo. Aqui eu coloco uma massinha. Quando eu vejo que ela tá começando a fritar igual ela tá aí, eu já vou acrescentar a coxinha, tá bom? Que assim a minha coxinha ou risoles, eles não vão encharcar se eu fritar na panela. Então, se a minha massinha levantou e começou a borbulhar desse jeitinho aí, eu vou tirar ela e vou colocar as minhas coxinhas e risoles. Tá vendo? Vocês percebem que começa a fritar bem na hora. Deitar aqui, vou dar uma separadinha, mas não mexam, tá, gente? Esse também é um dos segredinhos que eu dou aqui. Não mexam na coxinha nem no risoles, porque senão ele vai despedaçar e não vai dar muito certo. Então, quando ele fritar, a gente vai virar pro outro lado. Se vocês tiverem fritadeira em casa, fica mais fácil ainda, porque
a coxinha não vai ter erro, né? Na hora que tiver bem aquecido o óleo, vai avisar. Eu vou colocar, fritou tudo, já levanta e deixa escorrer. Gente do céu, vocês precisam testar essa receita, viu? Façam aí, vai ser sucesso, eu tenho certeza. Depois de frito, está prontinha a nossa coxinha, essa maravilha. Eu pego um papel toalha, né, para deixar desencharcar. E vocês podem servir da maneira como vocês preferirem. Aqui eu tenho ketchup e um molho ranch, que é muito usado aqui, que depois eu vou ensinar aqui no canal para vocês. Esse molho é delicioso, que nos Estados Unidos eles comem com tudo, assim, esse ranch. Então, olha que perfeição, gente. Nossa massa cozidinha e nosso recheio. E é claro que eu vou experimentar aqui com molho ranch e com ketchup também. Deu água na boca aí? Então é só fazer aí na casa de vocês e comentem aqui, gente, o que vocês acharam dessa receita e se vocês gostaram, tá bom? Olha aqui como ficou nosso risoles, queijinho esticando, que maravilha! Um abração para vocês e até a próxima receita.